O título da mensagem dessa noite é baseado em uma frase que toda mãe usa: você não é todo mundo. Essa é uma frase típica de mãe. O que as mães dizem? Quando o filho olha para a mãe, ele diz assim: mas todo mundo vai. Aí a mãe diz: você não é todo mundo. Essa é uma frase de dar arrepio em adolescente. E o título da mensagem dessa noite é: você não é todo mundo. Deus faz questão de andar com quem faz questão de andar longe do mundo. Ou seja, Deus faz questão de andar com aquele que está disposto até andar sozinho para fazer a vontade de Deus. Deus faz questão de andar com gente que está disposta a ir para o deserto para estar com Deus. Deus faz questão de andar com você todas as vezes que você está disposto a abrir mão das coisas que não combinam com o reino de Deus. Queridos, nós estávamos passeando ontem à tarde, um sábado bonito, e a gente saiu dar uma volta com o Davi. Benjamin estava na casa da minha sogra. E nessa volta eu percebi que o Davi estava teimando muito. Eu dizia: não corre, ele corria. Eu dizia: para, ele continuava. Eu dizia: fica aqui, ele ia lá para o outro lado. E quem tem criança de 6 anos nessa média sabe que isso aí é totalmente normal. O que não foi normal foi a hora que eu falei: Davi, por que você está teimando tanto? E aí ele disse para mim assim: para mim é faz. Vou repetir para você acompanhar o raciocínio do meu filho. Para mim é faz. Acho que toda criança tem esse pensamento. E Deus falou muito no meu coração. E aí a gente corrigiu ele: que negócio que é esse para mim é faz? Você já vai ver, a gente já pega um chinelo, você já vai ver esse para mim é faz. Mas achei muito engraçado, ele estava fazendo isso até um pouco para brincar, mas ele estava dizendo: para mim é faz. E eu já vinha preparando a mensagem dessa noite e eu queria usar isso para introduzir, para falar de uma época que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma época muito esquisita, meus irmãos. Uma época que realmente para é faz. Uma época que aquilo que é verdade é mentira, aquilo que é mentira é verdade. E ninguém mais sabe o que é o certo. Ninguém mais sabe o que é sólido, ninguém mais sabe o que é verdade. Então, recentemente, eu não quero entrar no mérito de falar do homossexualismo ou ideologia de gênero, mas uma frase me chamou a atenção da cantora Anitta, que, fazendo um comentário sobre a parada gay, ela disse o seguinte: que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Suas crenças religiosas não têm nada a ver com a sua orientação sexual. Sem entrar no mérito, não vou me dedicar nessa noite a falar sobre ideologia de gênero, enfim. Mas o que acontece é que as pessoas, elas querem abraçar o evangelho. Elas querem Jesus. Mas elas não querem Jesus completamente, elas querem parte de Jesus. Elas querem a parte que beneficia. As pessoas, elas querem estar em constante comunhão, porque a gente percebe uma coisa, que não existe problema entre a igreja e a ideologia de gênero ou o movimento LGBT, não tem problema nenhum. É simples de resolver, mas eu vou explicar para vocês o porquê que existe um problema tão grande no Brasil. É simples. Basta a igreja entender que algumas pessoas têm uma opção sexual diferente daquilo que a gente entende como verdade, daquilo que para nós é uma verdade sólida, imutável, bíblica, e que essas pessoas, elas decidiram viver nessa vida. E que elas vão viver essa vida, e elas podem viver essa vida tendo o nosso respeito, tendo o nosso amor. Foi vídeo viral na internet, o Cláudio Duarte falando isso que eu estou falando aqui para vocês, num programa de televisão, dizendo que a gente ama os homossexuais, que a gente não tem problema nenhum com homossexuais, não tem problema nenhum com o movimento LGBT, e que a gente só não concorda porque a gente tem uma verdade diferente. A gente crê numa verdade sólida, bíblica. Mas então, pastor, se os evangélicos podem amar, se os cristãos podem amar os homossexuais, o movimento LGBT, se a gente pode amar todas as pessoas, independente daquilo que elas acreditam ou da forma como elas vivem, então onde que está o problema? Certo. Os homossexuais, o pessoal do movimento LGBT, a qual nossa igreja respeita muito, tem muito carinho, temos muitos amigos, pessoas que andam próximas da gente, que tem essa opção de caminhar com o movimento LGBT, e para nós não é um problema nenhum caminhar próximo, a gente não tem problema nenhum com o movimento ou com a decisão das pessoas. A única coisa que a gente tem é uma verdade sólida que a gente acredita, uma única verdade. E a gente tem o nosso coração firmado nessa verdade. Então nós discordamos, mas nós amamos, nós podemos andar junto, podemos ter amizade, podemos respeitar. Então cadê o problema? Segundo ponto: se a igreja pode andar livremente, tranquila, sem
interferir na vida daqueles que decidiram essa opção, então eles também podem andar livremente, tranquilos, sem interferir na nossa decisão, porque também é uma questão de decisão e de crença. Não é uma questão de fé. Eu creio que Deus criou o homem e a mulher. Eu me sinto careta nessa época por isso, mas não me importo, porque eu creio nisso. Para mim isso é verdade, sólida, fixa, não muda, imutável. Então eles poderiam viver a vida deles tranquilamente, tendo nosso respeito, e nós podemos viver a nossa religião, a nossa fé, tendo o respeito deles, certo? Cadê o problema, pastor? O problema está o seguinte, é que o movimento LGBT, eu vou dizer isso para vocês sem medo nenhum de falar, o movimento LGBT não quer perder partes do evangelho. Essas pessoas querem Jesus. Como que você prova, pastor, que essas pessoas querem Jesus? Elas querem Jesus, elas querem igreja que apoie o movimento. Elas querem pastores que apoiem o movimento. Elas querem igrejas que apoiem o movimento LGBT. Elas querem igreja própria para pessoas do movimento LGBT. Porque elas querem parte do evangelho. E quando nós dizemos como igreja que o evangelho é um todo e que o evangelho não pode ser fragmentado, aí tem uma guerra. E aí tem uma confusão grande demais. E eu vou dizer para vocês, o dia que esse púlpito fragmentar o evangelho e dizer que existe parte do evangelho disponível e que você pode ignorar parte do evangelho, por favor, me tire daqui desse lugar. Porque o evangelho é imutável, ele é único, ele é uma verdade sólida, fixa, na qual nós cremos, nos firmamos, nos agarramos, não abandonamos e morremos por ela. Então, por que existe a briga? Porque o movimento LGBT, não na sua maioria, não na sua totalidade, vamos ser bem honestos aqui, pessoas boas, pessoas sérias, pessoas lá nesse movimento LGBT que nos respeitam. Isso tem de monte. Assim como também tem evangélicos e cristãos ignorantes, intolerantes, que chegam ao ponto de serem ridículos. O que eu mais tenho pavor de quem fica comentando vídeo do YouTube ou comentando reportagem do G1 e me sai aqueles evangélicos ridículos, aqueles cristãos ridículos que não sabem respeitar a opção do outro, que não sabem respeitar o espaço do outro, que não sabem a base, algo básico que é a etiqueta. Que a etiqueta é, eu tenho que saber até onde eu vou, até onde é o meu espaço e aonde começa o espaço do outro. E o espaço do outro começa onde o meu termina. É básico, e tem cristão que não entende isso. Que vive umas coisas malucas, de dizer, vai todo mundo para o inferno, vai todo mundo... Eu sei que nós temos uma fé, nós cremos, mas nós não temos o direito de irmos lá na vida do outro e interferirmos na vida dele. E principalmente quando isso não é com amor. E na maioria das vezes não é com amor. Se nós podemos respeitar, eles podem nos respeitar, qual que é o problema? O problema é que as pessoas que aderiram ao movimento LGBT, elas não são ateístas. Ser homossexual não é ser ateu. Elas querem Deus, elas querem Jesus, e elas querem o Evangelho, mas elas querem parte do Evangelho. Eu vou usar de novo a frase da Anitta, que diz, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Suas crenças religiosas não tem nada a ver com a sua orientação sexual. Gente, isso aqui faz parte do momento que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para vocês, é muito simples eu vir aqui e falar do movimento homossexual, do movimento LGBT, porque quem está nesse auditório que não pertence a esse movimento, vai dizer assim, graças a Deus, é só esse pessoal que está cometendo esse erro. Mas eu queria dar isso como exemplo para dizer que nós, como igreja, nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Nós chegamos aqui, sentamos nessa cadeira para pegar parte do Evangelho. Nós queremos pegar só aquilo que nos interessa. Nós queremos levar para casa as bênçãos, não as leis. Nós queremos levar para casa a graça, não a santidade, o compromisso, o comprometimento. Nós queremos levar para casa aquilo que nos é interessante. Então, quando nós falamos do movimento LGBT, eu estou explicando para vocês o porquê que existe a briga. A briga é porque eles querem fragmentar uma verdade que é imutável. E eu quero dizer para vocês que nós cometemos o mesmo pecado quando somos cristãos, mas não queremos viver o Evangelho na sua totalidade. Nós cometemos o mesmo equívoco quando a gente quer viver parte do Evangelho, mas não quer viver o todo. Eu vou dar um bom exemplo de crente que não vive o todo do Evangelho. Eu perdoo, mas também fiquei ele lá e eu aqui. Não vou mais me relacionar. Já pensou Deus dizendo, eu perdoo vocês, toda a nojeira do pecado de vocês, mas fica vocês aí e eu aqui. Eu moro no céu, vocês vão ir para o inferno mesmo assim, mas estão perdoados. Teria sentido?
Mas nós somos crentes, e eu estou dizendo nós porque nós somos, não é o que não vem no culto, não é aquele que vem no segundo culto, não é o meu esposo ou a minha esposa, o meu filho ou a minha filha, o meu irmão, o meu amigo, não é o outro, não é o movimento LGBT, somos nós. Nós dividimos o que nos interessa do que não nos interessa. Queridos, na área de Oxford, no ano de 2016, eles escolheram uma palavra. Como uma palavra, cada ano eles escolhem uma palavra para, assim, das palavras que se destacaram naquele ano, em 2016, eles escolheram a palavra pós-verdade. A pós-verdade foi escolhida por quê? Porque é o momento em que nós vivemos. A definição de pós-verdade é mais ou menos essa. A instituição definiu o que é a pós-verdade. Um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. O dicionário de Oxford, eles trazem um conceito sobre pós-verdade, que é o quê? Significa assim, eu li aqui, a gente consegue entender, mas eu vou dizer de uma forma bem simples para você entender, que um fato não interfere, uma verdade não interfere naquilo que eu creio, ou por causa das minhas emoções, ou por causa dos meus desejos pessoais. Não importa se você me provar que a verdade é essa. Muito obrigado, Paulo. Não importa se você me provar que você está certo, eu não vou abrir mão, porque a minha crença pessoal fala mais alto do que a verdade absoluta. Essa é a época que nós vivemos. Uma época onde cada pessoa tem para si uma verdade. E cada pessoa vive aquilo que é verdade para ela, independente daquilo que é verdade geral. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Olha só o que a Bíblia diz o seguinte: e respondeu Jesus, em João 14, 6, e respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Jesus se denomina como a verdade, é interessante esse caminho, a verdade e a vida, porque você precisa estudar um pouquinho, entender como que era o contexto para aquele povo que Jesus estava falando. Jesus estava falando isso para um público judeu, e esse público judeu conhecia muito bem um negócio chamado Templo de Salomão. E o templo, antes de ter o templo, tinha o tabernáculo. E tanto o tabernáculo quanto o templo, eles tinham, principalmente na época do tabernáculo, eles tinham uma divisão de 3 partes. Que divisão era essa? Primeiro tinha uma cortina na entrada, na porta. E essa cortina era chamada, então, de uma palavra hebraica que significa: eu sou o caminho. O caminho, a palavra que definia aquela primeira cortina era caminho. Certo? Então aquela cortina, quando você chegava no templo, era o caminho. Então você estava passando por aquela cortina que significa o caminho. Depois ele tinha uma segunda cortina que separava o átrio do santo lugar. E essa cortina se chamava a verdade. O nome dela em hebraico, lá no tabernáculo, era a cortina da verdade. Quando eu passo pela cortina da verdade, eu chego no santo lugar. Mas tinha ainda uma terceira cortina que levava ao santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento era símbolo da própria presença de Deus. E que hoje não tem mais essa simbologia. A presença de Deus, ela pode nos tocar, está dentro de nós. Mas naquela época tinha essa simbologia, e realmente aquele lugar era um lugar santíssimo. E a palavra para a cortina, terceira cortina do templo, era a vida. Então, Jesus diz para um público que entendia o que ele está falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Inclusive a cortina com o nome vida em hebraico, quando Jesus foi morto na cruz do Calvário por uma ação divina, porque foi de cima a baixo, ela se rasgou. Você já ouviu falar? E o véu se rasgou, e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. No momento em que Jesus foi morto na cruz do Calvário, a cortina que levava o título vida, ela foi rasgada de cima a baixo. E esse tem um símbolo poderoso para nós cristãos. Por que tem um símbolo poderoso? Porque naquele dia, através do sacrifício de Jesus, nós não estávamos mais separados do Santo dos Santos. A partir daquele dia, por causa da morte de Jesus na cruz, eu e você temos acesso. Nós não dependemos do Papa, nós não dependemos do padre, nós não dependemos do pastor, nós não dependemos do líder de célula, nós não dependemos de ninguém. Nós podemos ter acesso a Deus, porque o véu foi rasgado.
Então, quando nós pensamos que Jesus está dizendo, eu sou a verdade, e nós vivemos uma época de pós-verdade, você está entendendo que pesado que fica o negócio? Pós-verdade, pós-Jesus, sem Deus. Uma época onde não importa qual é a vontade de Deus, o importante é o meu desejo hedonista. Desejo hedonista é felicidade a todo custo. Você já percebeu que hoje o que está famoso é felicidade, ser feliz? Eu tenho que ser feliz. Se para isso eu tiver que me divorciar, eu me divorcio. Se para isso eu tiver que abandonar os meus filhos, eu abandono. Se para isso eu tiver que sair da igreja, eu saio. Se para isso eu tiver que fazer alguma coisa muito cara para mim, que custe muito, eu faço, mas eu quero ser feliz. Isso é o hedonismo, felicidade a todo custo. O alvo da minha vida, o meu Deus, é a minha felicidade pessoal em detrimento dos outros. Nós vivemos essa época hedonista, antropocêntrica, do relativismo, onde que a tua verdade é a tua, a minha é a minha. Queridos, então, por que eu estou abrindo meu coração e apresentando para vocês toda essa crise? Porque a pergunta que eu me fiz como pastor é: Deus, como que a gente vai ser uma igreja nessa época? Tem como? Tem como ser crente numa época tão difícil? Tem como ser um cristão genuíno nessa época de tanta crise, de escuridão? Tem como eu ser um crente sincero, ter um compromisso com Deus e andar com Deus nessa época? Tem como? E nessa angústia do meu coração, quase que um tanto melancólica, dizendo: Deus, mas não é possível, o que nós vamos fazer como igreja? Há 10 anos eu coloco meu coração nesse lugar. Eu me dedico para fazer isso que eu estou fazendo aqui diante de vocês, pregar a palavra. Há 10 anos nós caminhamos aqui. Quando eu falo há 10 anos, que eu estou na liderança da igreja, mas desde os meus 12 anos, servindo a Deus de todo o coração, buscando a Deus de todo o coração, vivendo a frustração de tentar servir a Deus numa época tão difícil. Ser cristão é constantemente esbarrar na frustração, ou não é? Você está se esforçando para fazer o certo, como nadar contra a maré? Num mundo onde, todo mundo faz isso, onde tudo não tem nada a ver, onde eu me sinto careta, esquisito, onde muitas vezes eu me sinto rejeitado por causa das minhas convicções, ridicularizado por causa da minha fé. E minha pergunta sincera a Deus era: Deus, como que a gente vai fazer esse negócio? Tem sentido isso aqui? Numa igreja onde que muitas vezes, não falando só da minha igreja, mas numa igreja, quando eu digo a igreja cristã de modo geral, muitas vezes a conduta dos nossos irmãos nos envergonha. Aonde tem roubo de dinheiro, aonde tem pecados sexuais, mau testemunho. A minha pergunta para vocês, meus irmãos, nessa noite, e faço ela para vocês, mas é uma indagação nossa para Deus, é: será que tem jeito de a gente viver esse negócio para Deus? Será que tem como andar com Deus nessa época? Será que dá para andar com Deus numa época tão terrível? Ou será que a gente tem que largar de mão e viver a vida de qualquer jeito? E eu quero dizer para vocês, eu sei que você está aqui, você está buscando algo diferente para a sua vida, mas sabe que às vezes a gente está aqui, mas o nosso coração já largou de mão faz tempo. A gente começa a pensar assim: tanto faz. Tanto faz. Quantas vezes você está dizendo para você mesmo: tanto faz. Antigamente eu ia ao culto toda semana, eu me esforçava, eu lia a Bíblia, eu orava, mas agora eu não vou mais viver isso, porque tanto faz. Eu orava, eu cria, eu evangelizava, mas está tão difícil, tanto faz. Será que nós não estamos com a nossa mente cauterizando por causa do mundo que a gente está vivendo? Será que o que está acontecendo lá fora está mudando o que tem aqui dentro? Você já parou para pensar que às vezes o sofrimento muda a gente por dentro? Que às vezes as experiências externas mudam quem nós somos internamente? E minha pergunta é: Deus, tem como? Tem jeito? Tem jeito, Deus? Tem jeito de a gente viver esse negócio de forma séria, de forma integral? Tem como a gente abraçar essa causa do Evangelho e viver o que o Senhor tem para nós? Dá uma palavra para nós nessa noite. Fala com a tua igreja nessa noite. Eu quero que você leia o texto de Gênesis capítulo 6, do versículo 9 ao versículo de número 11, que diz assim:
Amém, meus irmãos? Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Eu quero dizer para vocês que essa foi a resposta de Deus para mim. E que eu quero compartilhar com vocês essa resposta nessa noite. Se você prestou bem atenção, a Bíblia dá um destaque. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E depois diz assim: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Quero destacar o corrompido aos olhos de Deus. Porque corrompida aos olhos de Deus significa que não estava corrompida aos olhos dos homens que viviam nela. Gente, nós vivemos essa época. Isso aconteceu no começo da história bíblica, das narrativas bíblicas, mas nós vivemos essa época. Nós vivemos uma época onde o mundo, onde a terra, onde os seres humanos estão vivendo de forma corrompida, mas só aos olhos de Deus, não mais aos olhos dos homens. Porque tudo é tão romântico, porque tudo é chamado de amor, porque tudo é chamado de felicidade. O egoísmo é conhecido no nosso mundo com outro nome. Então a Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, pois ele andava com Deus. Eu creio que essa mensagem nessa noite vai fazer com que você saia daqui pensando, sabe, entendendo, tendo esperança e sabendo que é possível andar com Deus nessa época. Quem crê nisso? Amém? Que você saia daqui e você diga: vale a pena, é possível andar com Deus. É possível andar com Deus. E eu quero andar com Deus. Nem que para andar com Deus eu acabe sendo, rejeitado de algumas pessoas. Nem que para isso eu acabe tendo que perder algumas coisas. Nem que para isso eu tenha que abrir mão de algumas coisas. E eu vou dizer a frase que eu comecei a mensagem dizendo, Deus faz questão de andar com quem faz questão de andar sozinho por amor a Ele. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar ninguém. O que eu estou dizendo é que se você estiver empenhado em andar com Deus, você não vai conseguir andar com todo mundo que você tem andado ultimamente. Porque nem todo mundo vai querer andar com Deus junto com você. Os caminhos são diferentes. Ao contrário do que se pensa, nem todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que tem só um caminho, só uma verdade. Queridos, primeira coisa, Deus sempre levanta remanescentes em épocas de trevas. Nós podemos, você sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Vou tomar um pouco para deixar um pouco para... Você pergunta para a mesma pessoa: o que você vê? Ela diz: eu vejo um copo meio vazio. E você pergunta para outra: o que você vê? Eu vejo um copo meio cheio. E vai do olhar de quem está olhando. Nós temos na igreja hoje, e eu louvo a Deus pelos profetas que se levantam e nos acusam, e nos mostram onde a gente tem errado, colocam o dedo na nossa ferida, tiram as nossas máscaras. Eu louvo a Deus por isso, mas eu creio que o que Deus quer desses profetas, e o que Deus quer da igreja, o que Deus quer desse púlpito, é que nós não tragamos apenas uma palavra de correção, ou uma palavra de exortação, sem mostrar a esperança que o Evangelho nos dá. Então a primeira coisa que eu quero dizer: estamos vivendo em um tempo de trevas? Estamos. Isso é um copo meio cheio, meio vazio. Para alguns é um copo meio cheio, para alguns é um copo meio vazio. Como assim, pastor? Para algumas pessoas acabou, não tem mais chance, não tem mais sentido. A igreja está pervertida, o mundo está pervertido, o negócio está feio e não tem mais solução. Estamos todos perdidos, vamos todos para o inferno. E essas pessoas batem na igreja como se a igreja não fosse mais a noiva de Cristo. E essas pessoas criticam a igreja como se a igreja não fosse mais a noiva de Cristo. E essas pessoas, elas fazem questão de expor toda a nojeira da igreja sem mostrar que a verdadeira igreja de Cristo é remanescente em um tempo de trevas. Queridos, Deus sempre levanta remanescentes em tempos de trevas. Eu quero que você preste atenção: Noé é um desses remanescentes.
O capítulo 6 começa narrando a perversão da humanidade, e aí diz assim: mas Noé encontrou a benevolência de Deus. Deus se agradou de Noé no meio daquela geração corrupta. A coisa estava feia, estava terrível, o povo estava desviado, tinham se perdido, mas Deus se agradou de Noé. Será que isso não te chama atenção e não faz você pensar assim, que Deus pode olhar para nós nessa época e dizer: a coisa está feia, o Brasil está corrompido, a igreja está desviada, mas tem uma pessoa lá em Freiburg que me agrada. Deus ama todas as pessoas, mas nem sempre aquelas pessoas que a gente ama nos agradam. É ou não é que amar e agrado são coisas diferentes? Deus te ama, mas você tem vivido uma vida que agrada a Deus? Eu amo meu filho, mas nem todas as atitudes dele me agradam. Para mim é faz, né? Essa é uma atitude que não me agrada. Queridos, um pouquinho para frente na história bíblica nós vamos ver uma situação na época de Juízes, onde o texto bíblico diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida com seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Isso em Juízes capítulo 2, do 10 ao 11, mas no capítulo 2, versículo 16 diz: então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Então isso aqui mostra que na época dos juízes houve uma geração corrompida, que não conhecia Deus, que não sabia quem era Deus, que não entendia a vontade de Deus e que fazia o que era o oposto da vontade de Deus. Mas Deus levantou juízes, Deus levantou pessoas como Débora, mulher de oração, mulher de Deus. Deus levantou pessoas como Gideão, homem de guerra. E Deus levantou remanescentes naquela época. Um pouco mais à frente nós vemos uma outra história, um diálogo entre Elias com Deus, onde Elias diz o seguinte: e ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos nunca se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas nunca o beijaram. A conversa é mais ou menos assim. Elias está chorando diante de Deus, dizendo assim: Deus, acabou, ninguém mais te honra nessa cidade, nesse lugar, ninguém mais te adora, acabou, não tem mais jeito, sobrou só eu, Senhor. E aí Deus passa as orientações para ele: vai lá, unge esse, unge aquele que vai ser o teu sucessor. Mas eu quero te dizer uma coisa: não sobrou só você, sobrou 7.000 cujos joelhos não se dobraram diante de Baal e cujas suas bocas não o beijaram. Deus sempre levanta remanescentes em tempo de trevas. Eu posso olhar para essa época no Brasil e dizer assim: meu Deus, gente, não tem jeito. A vontade que dá é de fugir daqui, a vontade que dá é de sair desse lugar e talvez tentar encontrar em algum lugar do mundo um pouco de esperança, como em algum lugar perseguido, onde o Evangelho tem a chama acesa, viva. Mas o que a Bíblia está dizendo é que se nós estamos vivendo um tempo de trevas, Deus sempre levanta remanescentes em meio a um período de trevas. E quem sabe esse remanescente é você. Quem sabe esse remanescente sou eu. Quem sabe Deus vai poder dizer de mim e de você que por mais que quase todo mundo se prostrou diante de outros deuses e adorou outros deuses e beijou outros deuses, mas tem um povo, tem 7.000
que não se dobraram. Eu quero fazer parte desses. Eu quero fazer parte dessa história de remanescente. Eu teria outras histórias bíblicas para contar sobre como Deus levanta remanescentes, mas eu quero usar um exemplo de alguns momentos da história, como por exemplo Pedro Valdo. Pedro Valdo, um italiano, numa época, Idade Média, e a Igreja Católica, naquela época, controlava a Bíblia, e a Bíblia era em latim, o povo não tinha acesso ao conteúdo bíblico. E naquela época, Pedro Valdo, esse homem que era um comerciante muito bem sucedido, conhecido até por ser rico, ele resolveu então traduzir a Bíblia do latim para pregar aos italianos, para pregar ao povo, numa língua que o povo entendesse. E deu a maior confusão. E ele foi perseguido, e ele decidiu, nesse meio todo, Pedro Valdo, vender todos os seus bens, e repartiu os seus bens entre os pobres, e eles iam para as grutas, para as cavernas, e para a mata fechada, para a floresta, e eles cultuavam a Deus e pregavam, e eles defendiam algumas coisas. O que eles defendiam? Eles defendiam que o homem, todo ser humano, todo homem, toda mulher, tinha o direito de conhecer a palavra de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma. E que as pessoas deveriam adorar um único Deus verdadeiro e se prostrar diante de um único Deus e nada mais. O que aconteceu com ele? Ele foi morto. Às vezes a gente tem entendimento, não, mas eu vou servir a Deus e aí tudo vai me ir bem. Ele foi morto. Mas um povo que conheceu a mensagem de Pedro Valdo ficou conhecido como os valdenses. E os valdenses, eles se escondiam no meio das matas fechadas, nas colinas, nas montanhas. E eles adoravam a Deus e pregavam o evangelho na língua do povo. E eles se dobravam diante de Deus e diziam que eles se dobravam diante do único Deus verdadeiro. Chegou um momento onde eles foram cercados. E uma das histórias contadas sobre os valdenses é que em um só dia, mais de 200 pessoas foram jogadas de um penhasco. Por causa de qual crime? Pregar a Bíblia na língua das pessoas. E diz que quando foram matar os valdenses, eles pediram, não pode ser agora. Eles falaram, por que não pode ser agora? Porque se nós vamos morrer pelo Evangelho, nós queremos ir para nossa casa, vestir a nossa melhor roupa, tomar um banho. Porque essa morte é uma morte que vale a pena de ser morrida. E aí os soldados pegaram os valdenses e queriam levá-los para casa então para trocar de roupa. E aí os valdenses disseram, não, vocês não nos encostem. A gente vai e a gente volta, mas vocês não precisam amarrar, segurar a gente, porque a gente vai. Essa é uma morte que vale a pena de ser morrida. E diz que enquanto eles caminhavam para serem sacrificados, eles cantavam e louvavam a Deus, por causa de um homem que era um rico comerciante chamado Pedro Valdo, que acreditou que um tempo de trevas não precisava necessariamente todo mundo viver em trevas, mas que a luz ela tem sentido no meio da escuridão. Numa dessas perseguições que os valdenses sofreram, eles deram malas para os seus filhos, dinheiro, suprimentos e tudo que eles tinham, e eles disseram para os seus filhos, fujam, mas fujam como missionários. E os filhos dos valdenses se espalharam pelo mundo. É muito interessante que uma comunidade de valdenses, uma das comunidades de valdenses, que até hoje se intitula valdenses, é aqui no Uruguai. Como eles chegaram aqui, em que época que chegaram aqui, como chegaram no Uruguai, eu não sei. Mas uma das grandes comunidades até hoje, que ainda se dizem descendentes, dos valdenses, eles estão aqui no Uruguai. Com um único objetivo, adorar o único Deus verdadeiro e pregar a Bíblia na língua das pessoas, para que as pessoas entendessem. Outras pessoas foram os Anas Batistas, é da onde sai a nossa história, o nome da nossa igreja. A gente não dá ênfase aqui a isso, a fundador, isso e aquilo, a gente não tem essa ênfase, porque a gente entende que a gente está aqui servindo o reino e não uma denominação. Mas surge a Igreja Batista lá no final do período da Idade Média, conhecido como época de escuridão, época de trevas, e eles defendiam algo. O que eles defendiam? Que uma criança recém-nascida não tinha o entendimento, consciência do pecado. Então, por isso, ela não podia se converter. E se ela não podia se converter, então ela não podia ser batizada. E eles levantam uma bandeira na época, uma das bandeiras que se destacaram. E que bandeira que é essa? Que para ser batizado, a pessoa tinha que ter convicção do pecado.
E é por isso que eles são apelidados, chamados pelo povo de Anabatista. Anabatista vem uma palavra do grego que significa ana, de novo, batista, batismo. Aqueles que batizam de novo. Mas o grego ele é muito interessante. Quando a gente estudava grego, eu me lembro dessa matéria, dessa aula, onde o de novo, o ana, ele tinha mais do que um significado, dependia de como ele era aplicado. E um dos significados era para cima. De novo, ou para cima. E o povo dizia assim, aqueles são aqueles que batizam de novo. E eles diziam, nós somos aqueles que batizamos de acordo com a vontade daquele que está em cima. E o que aconteceu com os anos batistas? É empolgante a minha mensagem hoje. Foram mortos, foram perseguidos, foram assassinados, foram perseguidos. Os cultos dos anos batistas eram nas cavernas, nas grutas, nas beiras dos riachos. Mas eu uso a história dos anos batistas para dizer uma coisa apenas. Deus sempre levanta remanescentes no meio de trevas, num período de trevas. Se nós estamos vivendo um tempo de trevas, Deus quer levantar você como um remanescente. Deus quer que você seja a luz no meio da escuridão. Porque é muito fácil eu subir aqui e dizer, a igreja está pervertida. É muito fácil subir aqui, o mundo está perdido. É muito fácil eu vir aqui e dizer que está tudo perdido e que não tem mais jeito, não tem mais solução, que a igreja é fria, que a igreja é morta, que a igreja é muito fácil. Mas Deus está nos chamando, nos convocando para ser remanescentes. E mais uma história. Os morávios, um conde chamado Zinzendorf, alemão. Ele tinha uma grande propriedade, ele era um conde, ele era muito rico. E ele disse o seguinte... Ele disse assim, as minhas propriedades estão abertas para todos aqueles que estão sendo perseguidos pelo nome de Jesus na Alemanha. E pessoas, famílias inteiras, vindas de muitos lugares da Alemanha, chegavam naquele lugar para morar, para construir casa, para viver, para cultivar a terra, que antes era só do conde, mas que agora pertencia a uma comunidade de moráveis. Um povo briguento, que discutia constantemente, até que um dia se reuniram para um culto, e aquele culto era um culto de ceia. A história não conta o que aconteceu naquele culto. A única coisa que dá para entender é que Deus desceu com a sua glória naquele lugar. Eles se prostraram diante de Deus, eles começaram a chorar, adorar, buscar Deus, orar, e eles tomaram uma decisão, que aquele culto não teria fim. E então, quando aquele horário de culto acabou, parte dos moráveis foram para casa, dormir, descansar e trabalhar, e parte ficou na igreja. Quando aqueles foram, dormiram, trabalharam, voltaram para o culto, outra parte foi. Eles revezaram e aquele culto não parou por 100 anos. 100 anos a igreja estava aberta lá nas terras do conde. E aquele culto continuava. E você diz, pastor, qual que é o resultado disso? O resultado disso é que o movimento dos moráveis, essa comunidade, ela acabou depois de 100 anos. Por que ela acabou, pastor? Ela acabou depois de 100 anos porque durante esses 100 anos as pessoas eram vocacionadas, chamadas. E elas chegavam para sua família e diziam, estou indo embora. Aonde você vai? Eu vou como missionário. Para onde você vai? Eu vou para uma terra distante. E sabe que naquela época, meus irmãos, ir como missionário não era como hoje, pegar um avião e ir para um outro continente. Naquela época, ir como missionário era levar as suas bagagens dentro do seu próprio caixão. Muitos missionários, eles levavam o seu caixão nas viagens. Por que ele levava o seu caixão? Levava o seu caixão porque a chance de morrer numa terra distante e não ter a chance de ser enterrado de novo na sua terra era muito grande. A chance de morrer numa terra distante sem ter nenhum dos seus parentes no seu velório era muito grande. E foi o que aconteceu de fato com muitos. E eu me lembro de uma das histórias dos moráveis, quando o navio estava partindo. E então alguns jovens moráveis estavam indo como missionários. E outros jovens estavam dando tchau. Quando Deus tocou neles. Vão vocês também, mas o navio já estava partindo. E aí eles disseram, opa, segurem o navio, porque nós vamos também como missionário. Aí o pessoal diz assim, mas vocês não têm nenhum chinelo. Eles dizem, é verdade, então manda segurar o navio, porque a gente vai buscar um chinelo e a gente vai como missionário. Queridos, em tempos de trevas, Deus sempre levanta um remanescente. John Wesley, Charles Finney, Dwight Moody. Movimentos. Avivamento País de Gales. George Whitefield, homens e mulheres que viveram histórias extraordinárias de brilhar em um período de trevas. A coisa está feia, está difícil, o evangelho está distorcido, esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo difícil, o povo, a cultura, o país que nós estamos.
Eu sou assinante de uma das revistas mais famosas desse país. E confesso que há 3 meses não leio mais. Porque não tem mais novidade. Porque eu sei o que está escrito. Impunidade, corrupção, sujeira. Existe um grito no nosso país. Não tem jeito. A Lava Jato não vai dar em nada. Existe um grito no nosso país. Acabou a nossa esperança. Não tem mais uma opção. Não tem mais um herói. Não tem mais alguém limpo para a gente votar. É ou não é? É angustiante ou não é? É terrível, não é? Viver numa nação onde se perdeu a credibilidade totalmente. Mas sempre em tempos de trevas, Deus levanta um remanescente. E quando eu falo isso, não estou falando de política. O pastor está anunciando algum novo candidato que vai vir. Quando eu falo de um novo remanescente, eu estou falando de você. Você que está aqui nesse lugar. Deus nos chamou para brilhar em períodos de trevas. Primeira coisa, Deus sempre levanta um remanescente em períodos de trevas. Segunda coisa, nós vivemos uma época de trevas. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão sobre a terra tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Oh, como me dói isso, sem amor pela família, é verdade isso. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos de Deus, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desse também. 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5. Isso é o que a Bíblia está falando do momento que nós estamos vivendo hoje. Ok, pastor, mas isso a Bíblia está falando do geral. E como que é a igreja nessa época? Eu quero ler agora o que a Bíblia fala sobre a igreja da nossa época. E diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado pelo fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Queridos, por muitos anos, esse texto foi pregado para o não crente, para a pessoa que estava longe de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta. Mas esse texto nunca foi para quem não é crente. Esse texto fala de uma época onde a igreja estaria tão confusa, tão perdida, tão afundada em soberba, em pecado, aonde Jesus estaria do lado de fora batendo na porta da igreja. Esse texto sempre foi para crente. Eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. Então, pastor, o mundo vai estar terrível, a igreja vai estar numa situação também complicada. O que a gente vai fazer? Deus sempre levanta remanescente em tempo de trevas. Quarto ponto. Deus quer te levantar como remanescente. Olha só o que diz o texto. Eu quero que você preste atenção nesse texto bíblico. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sabedoria, não o conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação.
Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes, e escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezíveis, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Porque talvez você está dizendo, mas pastor, o mundo está tão terrível, vivemos um tempo de trevas, a igreja está tão corrompida, tão perdida, tão desviada, a ponto de Jesus estar batendo lá de fora. Qual que é o meu papel nesse negócio? Se o pessoal que é, um pessoal forte aí, o pessoal, está desviado, e eu? Que diferença que eu posso fazer? E aí o Espírito Santo fala no seu coração, com esse texto bíblico, onde diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. E escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezíveis, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, crente, cristão, visitante, você que está aqui nesse lugar, independente das suas convicções. Eu quero dizer isso para você de todo o meu coração, inspirado por aquilo que Deus está falando comigo e falando conosco como igreja. Deus escolheu você para brilhar em tempos de trevas. Deus escolheu você. Mas pastor, quem sou eu? Exatamente, você não é nada. Desculpem dizer, é duro dizer, mas eu não sou nada. Quem somos nós? Quem somos nós? Da onde que Deus nos tirou? Eu fico muito triste, quando eu vejo, eu já fiz isso no passado, mas dizer assim, Deus, eu abandonei tudo para te servir, mas tudo o quê? O que é importante nesse mundo para a gente poder sentir peso de abandonar para seguir Jesus? Mas Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus escolheu você. Parece loucura, mas é isso que o texto está dizendo, parece loucura mesmo, mas Deus te escolheu. Deus escolheu você para manifestar o poder dele em você, para que você seja luz em tempo de trevas. Então por isso que vale a pena você sair daqui hoje, abandonar o teu pecado e decidir andar com Deus no meio de uma geração corrompida. Por isso que vale a pena você sair daqui hoje, fazer um compromisso com Deus de ser santo, de andar em santidade, viver com Ele, de andar para a glória dEle, de agradar a Ele. É por isso que vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque a ideia é dEle. Ele nos escolheu. Por isso que vale a pena, nós temos um sonho como igreja. Sermos uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja íntegra, uma igreja que caminha em santidade. Por isso que vale a pena sonhar. Mas está tudo perdido, pastor, como que a gente vai conseguir isso? Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Loucura para confundir os sábios. Deus nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele nos capacita. E se Ele nos escolheu, é a luz dEle que vai brilhar em nós. E nós vamos ser só o meio. Nós vamos ser só o instrumento. E as pessoas vão ficar admiradas, mas que... aquela pessoa com aquele passado, exatamente, mas quem? Aquela igreja. A gente sempre foi conhecido como um bando de louco. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu a gente, porque Ele viu algo de valor em nós. Assim como tem valores que só os pais reconhecem nos seus próprios filhos e que ninguém mais vê, Deus encontrou valor em nós. E eu posso dizer exatamente qual é esse valor. Por mais insignificante que você se sinta, por mais pequeno que você se sinta, por mais injustiçado, injustiçada, abandonado, esquecido, esquecida, eu não sei qual a palavra que você está usando. Eu só sei que tem muita gente aqui dentro
que se faz de forte fora das quatro paredes, mas quando olha no espelho, se sente um lixo, desculpem dizer essa expressão. Se sentem mal, se sentem pequenos, ou porque não estudou, ou porque fracassou, ou porque acha que deu errado, ou porque acha que não é bom o suficiente, não é bonito o suficiente, não é inteligente o suficiente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus viu um valor em você que o mundo não vê. E que valor é esse? Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, morreu e derramou o sangue dele para comprar você, para escolher você, para pagar por você. Para o mundo você pode ser desprezível. No mundo você pode ser esquecido, desprezado, rejeitado. Mas para Deus você tem valor. Como assim, pastor? Como que eu tenho? Quem sou eu para ter valor para Deus? Aí o texto diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes, as coisas desprezíveis, as coisas que nada são, para confundir os que são, para que ninguém se vanglorie, para que você possa dizer: eu tenho valor, eu sou amado, eu sou amada, eu sou importante, eu sou escolhido. O Senhor me chamou para ser remanescente em tempo de trevas, mas porque Ele escolheu, porque não tinha nada de bom em mim, não tinha nada de interessante em mim. E aí o final do texto diz: para que ninguém se vanglorie. A igreja precisa aprender a olhar para trás e não esquecer o buraco de onde saiu. Não esquecer de onde que a gente foi juntado por Deus. Deus não nos valoriza nos momentos de glórias. Deus não nos valoriza nos momentos que nós estamos lá no topo da montanha. Deus faz questão de se manifestar na nossa vida quando a gente está passando pelo mais fundo vale, pelo fundo do poço. Olhar para nós e dizer: eu escolhi você. Eu escolhi você. Eu escolhi você para brilhar. Eu escolhi você para ser luz. Deus te escolheu, amém? Deus te escolheu. Em Filipenses, antes nós irmos para o quinto ponto, para terminarmos, em Filipenses diz o seguinte: eu estou convencido. Eu quero que quando eu termine de ler esse texto, você diga o maior amém que você já deu em toda a sua vida. Preste atenção. Para você que tem andado frustrado, para você que tem andado perdido, achando que a coisa não vai ser como você imaginava que ia ser, para você que está achando que não deu certo, que o teu chamado não foi tudo aquilo, eu quero que você preste atenção nesse texto que Deus está falando no nosso coração nessa noite. Apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra na nossa vida, na vida de vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado, Val. Eu quero terminar nessa noite com um último ponto, dizendo o seguinte: a história da igreja não termina com fracasso. Parece fracasso, não parece fracasso a história da igreja? Não parece que não tem mais jeito para a igreja? Não parece? Fala sério, gente. Parece que não tem mais jeito, parece que o negócio deu errado. Mas a igreja é um projeto de Deus e não tem como um projeto de Deus dar errado. Talvez o erro esteja na forma como a gente vive ou como a gente vê a igreja. Mas a igreja não termina com fracasso. A história da igreja termina com triunfo. Porque a Bíblia diz o seguinte: pois dado a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os montes e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras.
A história da igreja não termina com fracasso. A história da igreja termina com triunfo. Pode parecer difícil ser um cristão, e realmente é. Pode parecer insignificante, você é rejeitado, você é mal interpretado pelas suas convicções e fé. Mas vai chegar um dia que a trombeta de Deus vai soar lá no céu. E dada a ordem, o próprio Senhor descerá para se encontrar com a loucura, com os rejeitados, com os insignificantes, e a igreja vai subir triunfante. A igreja vai subir para encontrar com o Senhor. Gente, tem sentido viver para Deus. Vale a pena abrir mão de andar com o mundo para andar com Deus. Vale a pena se esforçar para andar com Deus. Vale a pena se esforçar para andar na palavra, para ter uma vida de oração, para ser um líder de célula, para ser um auxiliar de líder de célula, para ser um intercessor, para trabalhar com crianças, para pregar a palavra, para viver o evangelho. Vale a pena abrir mão, se santificar, se guardar para o casamento. Vale a pena se esforçar para lutar pela família, pelos filhos, pelo casamento. Vale a pena viver para Deus. Vale a pena viver pelo que é correto. Vale a pena abrir mão dos desejos carnais. Vale a pena, sabe por quê? Porque o que importa não é apenas o correr da história, mas o fim da história. E no fim da história, que na verdade é o começo da história para nós, a igreja não termina em fracasso, mas em triunfo. Mas em triunfo. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você a mudar a forma de olhar para a igreja. Ou melhor, eu quero convidar você a mudar a forma de viver a igreja. Mudar a forma de viver o evangelho. Lembra dos valdenses? Eles consideraram morrer por Jesus uma morte que valia a pena de ser morrida. Eu quero terminar nessa noite dizendo para você que viver para Jesus, mesmo que seja uma vida de restrições, mesmo que seja uma vida de abrir mão, mesmo que seja uma vida de morte muitas vezes, é uma morte que vale a pena ser vivida. É uma morte que vale a pena ser morrida, para que a gente possa viver o triunfo, a alegria, e a alegria eterna com Cristo Jesus. Quero convidar você a ficar em pé, fechar os teus olhos. Quero a ajuda da equipe. Se você está nesse lugar e sente nessa noite uma forte convicção no seu coração, eu não estou falando de emoção, eu não estou falando de emocionalismo, eu não estou falando de apenas sentir um tremor, um arrepio, não. Eu estou falando de você que sentiu uma convicção de que você quer andar com Deus nessa terra, seja você crente, católico, espírita, seja você de que linha for. Eu não estou falando de ser um batista, eu não estou falando de ser do Vida Plena, capaz, isso é uma bobagem. Eu estou falando de ser um cristão genuíno. Eu estou falando de andar com Deus em tempos de trevas. Se você tem essa forte convicção no seu coração, e se você quer estar aqui na frente, diante do Senhor, dizendo, eu quero andar com Deus, sai do seu lugar, vem aqui para frente.